Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo daremos início a uma nova série no nosso canal que será chamada Aprendendo na Palavra. Nesse vídeo você vai aprender o significado de cada uma das 10 pragas que Deus enviou. Você já se perguntou o porquê de cada uma das 10 pragas? Você já se perguntou o porquê Deus transformou o rio em sangue? Você já se perguntou o porquê das rãs, o porquê das moscas? Fique nesse vídeo até o final e você vai aprender. Amém? A primeira praga, todos nós sabemos que a primeira praga, Deus transformou a água em sangue, conforme está escrito no livro de Êxodo, o capítulo 7, do verso 14 ao 24. A primeira praga da transformação do rio em sangue foi uma ofensa ao deus egípcio chamado Nilo. Para você entender, os egípcios acreditavam em várias divindades. Existia divindades para todo tipo de coisa que você imaginar. Existia divindade para a fertilidade, para os animais, para o campo, para o tempo, para o clima, para a vida, para a morte. E acreditava-se que o deus da água, o deus do rio, era conhecido como Deus Nilo. E isso realmente foi uma afronta para os egípcios, onde eles não puderam fazer nada. Todos os seus peixes começaram a morrer. Devido a quê? Devido a que toda a água ela foi transformada em sangue. E os egípcios acreditavam em alguns peixes como deuses, verdadeiros deuses. Eles veneravam esse tipo de animais. Você pode conferir isso conforme está escrito no livro de Êxodo, do verso 19 ao 21 do capítulo 7. Então fica a primeira praga para você aprender. Deus transformou a água em sangue. Por quê? Porque eles acreditavam num Deus chamado Nilo. Essa foi a primeira afronta ao falso deuses dos egípcios. Tá certo? A segunda praga, a praga das rãs. Você vai poder encontrar essa praga no livro do Êxodo, o capítulo 8, do verso 2 ao 14. As rãs eram animais sagrados para os egípcios. O seu deus era chamado Heket. Posso ser que a pronúncia não seja essa, mas é a deusa Heket. Ela tinha uma cabeça de rã. Embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, muitos pagãos egípcios acreditavam nessa deusa. Acreditavam que ela poderia ser realmente uma divindade acima de todas as outras. Então, a deusa Heket, Deus enviando a praga das rãs, foi mais uma afronta aos deuses egípcios. Deus estava fazendo com que os egípcios pensavam que a deusa Heket, ela se revoltou contra o povo e ela começou a parecer maligna diante dos olhos dos egípcios. Então essa foi a segunda praga. Terceira praga, os piolhos. Está escrito em Êxodo, do capítulo 8, do verso 16 ao 19. A palavra de Deus vai dizer que Arão estendeu a mão no seu bordão e feriu o pó da terra. Atribuía-se todo o homem e o gado, atribuía-se ao deus Tote. O deus Tote, na divindade egípcia, no conhecimento egípcio, no conhecimento pagão egípcio, ele era responsável pelo conhecimento, pela sabedoria, pela arte e pela magia. Mas, mesmo diante dessa divindade egípcia, os próprios magos egípcios eles não puderam fazer nada diante do poder de Deus. O poder de Deus era de tal forma manifestada que eles tentavam de alguma forma manipular para poder fazer que eles pudessem também fazer as mesmas coisas. Mas a cada praga que vinha uma nova praga, ficava claro o poder de Deus. Deus estava libertando Israel com a mão forte. E cada praga representava uma ofensa ao povo egípcio. Terceira praga, a praga dos piolhos. Quarta praga, a praga das moscas.
Mais uma vez, como eu já falei e volto a repetir, os egípcios eles acreditavam em várias divindades. Os egípcios eles acreditavam que cada animal, que cada coisa tinha a sua própria divindade. E você vai poder ver aí onde eu deixei para vocês, você vai ver que a quarta praga consistia no enxame de mosca. E esse enxame infestou todo o Egito. Então você vai ver que o povo de Deus, ele não era atingido pelas pragas. Esse é o ponto maravilhoso de todas as pragas, da qual o Senhor enviou. Todo o povo de Deus estava protegido. Então você vai ver que o povo ele não sofreu com a água transformada em sangue. O povo não sofreu com a praga das rãs. O povo não sofreu com os piolhos. E mais uma vez Deus estava mostrando que estava cuidando do seu povo. Na praga das moscas não foi diferente. Aonde a casa dos egípcios, aonde todos os egípcios estavam empestados de moscas, o povo de Deus estava totalmente coberto pela proteção de Deus. Todos, sem exceção do povo de Deus, estava protegido. Então você aprende o que com essa lição? Você aprende que Deus, ele protege o seu povo. Amém? Vamos para a quinta praga. A quinta praga, a peste sobre os animais. Ou, dependendo da sua tradução, a peste sobre os bois e as vacas. Você vai poder encontrar no livro de Êxodo, do capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Novamente, como eu já falei, você vai ver claramente aonde há uma separação, aonde há uma distinção, aonde Deus simplesmente faz assim: tudo que é dos egípcios irá sofrer, e tudo que é do povo de Israel não irá sofrer. Você vai ver que todos os animais, todos os bois e todas as vacas, eles simplesmente morreram. E como eu já falei, os egípcios eles acreditavam nas divindades da quais eles inventavam todo tipo de divindade. Então você vai ver como está escrito aí para você, a deusa Apis. Deixei aí para vocês, o deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. O deus deles chamados Ator, deusa vaca, uma deusa celestial. E por fim, o deus chamado Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Algumas tradições, alguns países ainda idolatram o animal vaca como um deus, como um ser divino, como um ser celestial. Se você pesquisar no Google, você verá que ainda existem alguns países que veneram a vaca. Então isso prova realmente que os egípcios eles tinham esse tipo de adoração. O povo pagão ele tem esse tipo de adoração até hoje. Então, a quinta praga, a peste sobre os animais. Tá certo? Sexta praga, as feridas sobre os egípcios. Em algumas traduções da sua Bíblia, se você abrir no livro de Êxodo, o capítulo 9, do verso 8 ao 12, você também vai achar o seguinte título: úlceras sobre os egípcios. Úlceras. Eram como se fosse cânceres, era como se fosse feridas. Realmente eu deixei uma foto aí, a fonte, tudinho. Você vai poder ver que Deus, ele estava com a mão forte, livrando o seu povo. O Senhor mostra que todo o poder estava na sua mão. Até essa praga, os magos egípcios, de alguma forma, eles tentavam imitar, né, as pragas da qual o Senhor enviava. A água em sangue, eles tentaram imitar as rãs, as moscas, os piolhos. Mas a partir dessa sexta praga, não teve como mais os magos egípcios tentar imitar. Porque fazer nascer ferida, nenhum dos magos da época conseguiu fazer. E mais uma vez eu volto a dizer para vocês, Deus estava cuidando do seu povo. Não pense que com as pragas o povo israelita ele sofreu. Não, de forma alguma.
Deus estava com a mão forte e poderosa, livrando o povo de Israel, e ao mesmo tempo ele estava com a mão forte e poderosa, protegendo o povo de Israel de todas as pragas. Então, a sexta praga, ferida sobre os egípcios, ok? Sétima praga, aonde algumas traduções vai dizer chuva de meteoros, ou meteoros caindo do céu, ou chuvas de pedras. Vai depender da sua tradução. Livro de Êxodo, capítulo 9, do verso 13 ao 35. Deus, ele mostrou a partir da sétima praga que realmente, como dizemos nos dias de hoje, ele não estava para brincadeira. Quando ele disse que iria realmente castigar o povo egípcio, Deus não estava de brincadeira. Deus, ele não brinca. Então, Deus fez chover granizo, fogo e trovões sobre todos os egípcios. Mas o mais importante, eu volto a falar para você: nenhuma pedra, nenhum granizo, nenhum fogo, nenhum trovão atingiu o povo de Israel. Deus estava cuidando do seu povo de Israel. E mais uma vez, os egípcios acreditavam que existia uma divindade para tudo. Eu não consegui achar a divindade relâmpago, a divindade do tempo, a divindade da chuva dos egípcios. Se você está vendo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários qual era a divindade dos egípcios, que eles acreditavam que era responsável pelo tempo, pelo clima, pelos trovões. Ok? Oitava praga, a praga dos gafanhotos. Deus, ele enviou uma praga que veio do vento oriente e destruiu toda a vegetação que havia sobrado da chuva de pedras. Observe que, conforme o passar das pragas, as pragas que Deus iria enviando, consequentemente, elas iriam aumentando o seu nível, o grau da praga. Então, o povo egípcio, a terra egípcia, ela já havia sido muito castigada. Os animais já haviam morrido, já estavam mortos, perdão. E agora, na oitava praga, Deus envia os gafanhotos. Para quê? Para que tudo aquilo que não foi destruído até agora, com as moscas, com os piolhos, com as rãs, com a chuva de meteoros, com a praga dos gafanhotos, não foi diferente. Eles vieram para acabar com o resto que havia ficado. Então, como eu falei para você, Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos. E os deuses egípcios chamados Shu, o deus do ar, e Sebeque, o deus inseto. Mais uma vez, está provado que os egípcios, eles acreditavam em várias divindades. Então, a oitava praga dos gafanhotos, mais uma vez, foi Deus confrontando e Deus saindo vitorioso, claro, como sempre, sobre o deus egípcio chamado Shur e o deus egípcio chamado Sebeque. Você vai poder achar isso aí no livro de Êxodo, o capítulo 10, do verso 1 ao 20. A nona praga, a escuridão. Se fosse nos dias de hoje, nós chamaríamos de blackout, nós chamaríamos de blackout, de apocalipse, nós chamaríamos de eclipse, dependendo da região onde você esteja me vendo, possa ser que há essa diferenciação de linguagem, de cultural. Então, mas eu acredito que o global seria eclipse, né? Mas na nossa tradução está escrita escuridão total. Você vai poder ver essa tradução, essa passagem, no livro de Êxodo, o capítulo 10, do verso 21 ao verso 23. A palavra vai dizer que foram 3 dias de total escuridão. Mas aí você também vai ver que o povo de Deus, mais uma vez, eles não sofriam com a praga. Você vai poder ver que a partir dessa nona praga ficou óbvio, ficou claro
para o povo egípcio, já não havia mais dúvida. Nessa altura do campeonato, já não havia mais dúvida de que Deus estava com o povo de Israel. Deus estava realmente resgatando o povo de Israel da mão de Faraó. Então, na altura do campeonato aqui, já não existia mais dúvida. Os egípcios eles já sabiam que Deus estava resgatando o povo de Israel. Amém? E para finalizar, a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Você vai ver essa passagem no livro de Êxodo, o capítulo 11 e o capítulo 12 também. O próprio Deus, quando ele chama Moisés, ele vai dizer que o coração de Faraó seria endurecido. E mesmo depois de 9 pragas, mesmo depois de tamanha demonstração de poder, Faraó, ele ainda não cedeu. Faraó, ele ainda não libertou o povo para ir cultuar a Deus. E Moisés disse: deixa aí o meu povo. Mas Faraó, ele não deu ouvido. E todos nós sabemos qual foi a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos. Aonde o anjo do Senhor veio e levou todos os primogênitos da terra dos egípcios. Mas nenhum primogênito do povo de Deus foi levado. Sabemos nós que o Senhor manda Moisés marcar as portas com sangue, e a casa onde estivesse o sangue representaria o que? Representaria que o anjo do Senhor iria passar direto. Representaria que naquela casa não haveria morte. E como os egípcios não acreditavam no Deus supremo, no Deus soberano, infelizmente para eles, o anjo veio e levou a vida dos seus primogênitos. Todos nós sabemos que com a morte do primogênito de Faraó, ele liberou o povo, ele libertou o povo das suas mãos para ir adorar a Deus, para ir cultuar a Deus. Então foi necessário Deus enviar 9 pragas, afrontando todos os deuses egípcios, e por último foi necessário Deus tirar a vida do seu primogênito, para que só assim ele aceitasse deixar o povo de Deus partir. É isso aí, pessoal. Nosso primeiro vídeo da nossa primeira videoaula de estudos com o tema o significado das 10 pragas do Egito. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Deixe teu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém para poder também saber dessa informação, ok? Que Deus possa estar abençoando a tua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.